É isso aí, galera. Estamos aqui no podcast Xamanaia. Estamos aqui em nome da .com Consórcios. Você quer fazer o seu consórcio? Fale com o Matheus, com o Luan. Você vai realizar o seu sonho da casa própria, do seu carro novo, na .com Consórcios. Nossos parceiros aqui do podcast Xamanaia. Deus abençoe vocês também. Um grande abraço. Matheus e Luan, valeu! É isso aí, galera. Tudo bem com você? Como vai? Você, não sei qual horário que você está me assistindo, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas que o Senhor esteja na tua casa, te abençoando. Eu sou o pastor Cleberson Barroso, estamos aqui em mais um podcast super especial e hoje nós vamos falar sobre vivência cristã. Algo muito interessante nos nossos dias de hoje, e nós trouxemos aqui dois convidados especiais, são da casa, pastores auxiliares, tem um pouquinho de história para contar, né? Não é que são velhos, mas é que tem um pouquinho de experiência já do ministério, vivência cristã. Então, hoje nós trouxemos aqui o pastor Gessé Mendes e Edson Fernando Brugnera. Tudo bem, pastor Gessé Mendes? Muito bem, pastor Barroso, feliz e grato por estar aqui. Tudo bem, pastor Edson? Tudo bem, pastor Barroso, muito boa tarde a todos que nos estão assistindo, né? Não sabemos a hora, então bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora, você vai estar nos assistindo. Muito obrigado por esse convite, estamos se sentindo muito honrados no programa Xamanaia Podcast. É isso aí. Esse nosso Xamanaia aí tá uma benção. Fala um pouquinho de quem é o Gessé. Gessé, homem de Deus, primeiro passo, casado com a linda Elisa, a mais bela do planeta. Xamanaia. Pai de 5 filhos, avô de 5 netos, distribuidor independente e com muita bala na agulha. Por enquanto, 57 anos, mas quero ir muito além. Eita, Sem glória. multiplicar. Quem é o Edson? Sou o Edson Fernando Brugnera, sou pastor auxiliar na 25ª Igreja Evangélica Quadrangular, com muito orgulho sirvo a Deus nesse lugar. E tenho a grande honra de ter um pastor também abençoado, chamado Cleberson Barroso da Silva. Começou. Amém. Meu Deus. Sou casado com a Elisene, também uma mulher a mais linda, né, deste universo também. Tenho 2 filhos. Né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, né, Deus tem nos sustentado, nos ajudado. Né? É isso. Pai do Lucas. Pai do Lucas, da Ana Carolina. É isso aí. Pessoal, hoje nós estamos aqui num tema muito bacana, que é a vivência cristã. Pode ficar super à vontade, relaxa. Né? Uns estão tomando café, outros água. Olha que chique aqui, pessoal. Nossa canequinha aqui, ó, do Xamanaia. Eita glória. E eu gostaria de perguntar para vocês, começar esse podcast aqui, perguntando para vocês hoje, qual foi a situação assim mais engraçada ou inusitada assim, que você já passou no ministério, pastor Gessé, assim, algo que você recorda, pode ser tanto engraçado ou algo difícil, complicado? Dá para escolher qualquer um dos dois, mas eu vou pro engraçado. Vai lá. Aconteceu na nossa igreja quadrangular, aí pode falar em muitos anos atrás. Tinha um irmão que ele tinha um defeito para falar, ele falava assim, pai, se sacofosco e pós. Ele não tinha dicção, e ele era um pouquinho mais fofinho. Mas ele era muito querido. Nada a ver conosco nos dias de hoje. É lá atrás. Lá atrás. Isso. E teve um negócio muito interessante. O demônio pegou uma mulher no culto da tarde e a mulher deu o maior escândalo. Não a mulher, né? Possuída, estava ali. E aí acabou o culto, todo mundo para casa e nós ficamos resenhando lá na porta da igreja. E aí nós começamos a olhar e a mulher baixou o cão de novo. Sério. Mas baixou daí mais violento. E esse, eu não vou falar o nome dele, senão eu vou ser processado. Ele tá vivo ainda. Sério. Aí ele... E pô, deixa comigo que eu sou ungido do Senhor. Falei, amém. Aí ele levantou a mãozinha, ele tinha umas mãozinhas. Sabe essa pessoa que é gordinha, a mãozinha é desse tamanho, dedinho estranho? Tipo isso aqui, gente. Não, o senhor já é da elegância. Não, o senhor já é feito de outro barro, né? E aí ele olhou para a mulher e falou assim, sai que apoio. E o demônio com aquela cara de capeta mesmo, verdade. Falou assim... O demônio com aquela cara de capeta. Falou assim para ele, eu não saio. Sai que apoio. Eu não saio, eu vou cuspir na sua cara. Cospe então! E aquele demônio deu uma escarrada tão violenta. E aí a gente pensou, agora o negócio vai pegar, ele vai chamar o Xamanaia, o outro Xamanaia, vai chamar o Espírito Santo, vai chamar, e agora o negócio vai acontecer.
Sabe o que ele falou? Olhou para nós, tirou aquela meleca da cara e falou assim: irmãos, que depois de palavra, eu acho que eu não aguento com ele. Virou as costas e saiu. Para mim, foi algo muito inusitado, porque até hoje, todas as vezes que se fala em coisa engraçada na igreja, a primeira pessoa que me vem à cabeça é esse irmão. Agora, certamente que o pastor Edson... Deve ter história pra contar. Sim, mesmo porque por causa da idade também, né? Claro, experiência, né? Sim, eu sou 10 anos mais novo que você, pastor Gessé, mas tudo bem. Começou. Amém. A maturidade não são pelos anos de vida que nós temos, né, mas sim pelas experiências que nós passamos, né? É isso que eu me refiro. Amém. Nossa, que homem sábio. Me senti humilhado aqui, pastor. Desculpa, viu? Amém. Bom, falando sobre situação inusitada, também sobre libertação, né? Misericórdia. E a gente passando por libertação e, de repente, um libertava lá, o outro estava sendo usado por lá e tinha um menino, acho que era a unção da cobra Speed Racer, sabe? Tem essa unção, pastor? Amém, amém. Chamada. Esse é novo. O pessoal anotem aí. Speed Racer. Imagina. Por quê? Porque ele rastejava por baixo dos bancos. E ninguém conseguia pegar ele, né? E tentavam pegar ele por aqui, tentavam pegar pela calça, mas pegava pela calça e ficava com a calça na mão. Então todo mundo com, né? Meu Deus. Cheio de dedos para pegar. E eu olhando aquilo assim, eu larguei, eu falei, fica você com esse aqui que eu vou botar naquele outro. E ele fazia muito rápido por baixo das cadeiras. E quando ele passou assim, eu sentei em cima dele, né? Ele estava de costa, então eu sentei nas costas dele, né? E o diácono dizia assim, tá pego, né? Tudo bem, tá pego. De repente, pastor Gessé e o pastor Barroso lembra disso. Foi na quadrangular? Ele estava sentado nas costas. Ele começou a virar, ele virou todo o dorso e ele ficou de frente para mim, ou seja, né? Ele ficou de frente, estava de costa. Então ele virou, ficou de costa. Misericórdia. E começou a dizer assim, contigo eu não saio. E aquele que dizia, tá pego, dizia assim, em vez de ele orar para libertar, ele dizia assim, e agora, pastor? E agora? Como é que... Na época a gente era irmão. Amém. Né? E eu disse assim, comigo você... Eu disse assim, comigo você não sai, mas no nome do Senhor Jesus, você sai. Te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, sai. Aí voltou de novo, né? E daí ele voltou ao normal, desde que virou ele... E o diácono, em vez de orar, ele disse assim agora, ô pastor, e não é que deu certo mesmo? Será que estava com fé o diácono? Que maravilha. A gente já pegou muitas situações, assim, até, né? De libertação que são engraçadas, porém nos traz um grande ensinamento. É verdade. E eu não sei se vocês têm percebido isso, eu tenho percebido uma certa mudança a nível igreja, mundo, até a forma de manifestações, às vezes, demoníacas. O diabo ele tem trabalhado de forma diferente, né? O nosso Deus continua o mesmo, né? Só você clamar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder, é o nome que está sobre todo o nome. Mas a gente percebe que, de alguma forma, Satanás ele tem usado, os demônios têm usado estratégias, né, para aprisionar as pessoas. Qual é a visão de vocês hoje, assim? Claro, com tudo que a gente está vivendo, a pandemia... a igreja ela precisou passar por uma grande mudança, tem passado, claro, a gente sabe que a igreja em si somos nós, mas a gente fala a questão da comunidade em si, questão de liderança, essa igreja, como que vocês veem essa liderança, essa igreja? Da igreja de 20 anos atrás para a igreja de hoje? Isso que você falou... São situações engraçadas, como a gente contou aqui, mas a gente sabe que são pessoas ali que estão sendo aprisionadas, mas no nome de Jesus, Deus ele liberta, né? Como você disse, pastor, Deus ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Mas eu acredito que o inimigo ele tem usado de muita astúcia, né? Antigamente, quando uma pessoa ela se desviava, o inimigo usava um pecado para desviar.
ele realmente saía da igreja. Hoje não. Hoje, muitas vezes, a pessoa ela está desviada dentro da igreja. E isso acaba se tornando uma estratégia. A pessoa vem para a igreja, mas ela não se liberta. Ela continua, muitas vezes, no pecado, né? Mas sem aquele desejo de se libertar, né? E a gente sabe que o desejo parte de a gente. Nós temos que querer a libertação. Como nós mesmos comentamos, o maior inimigo não é nem o Satanás, e sim o maior inimigo somos nós. Então nós temos que ter essa consciência de que nós temos que ser libertos, né? Da mesma forma que Deus é o mesmo, o inimigo também é o mesmo. Mas eu vejo assim, ele tem usado, ele é astuto, como diz a palavra, né? Ele tem usado de uma estratégia para amarrar a pessoa, para a pessoa estar dentro da igreja, ouvindo o louvor, ouvindo a palavra, mas ela não verdadeiramente ela querer abrir o seu coração para Deus, deixar esse Jesus Cristo libertar realmente, né? Fica ali segurando muitas vezes, não quer mudança, não quer transformação, né? E é um grande perigo, porque com aquilo que a gente se conforma, isso acaba se tornando a nossa prisão, acaba se tornando a nossa realidade. Então, é como a Bíblia diz em Romanos 12:2, nós não devemos nos conformar, e sim nós devemos entender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu acho que as pessoas têm que vir para a igreja com esse sentimento de querer ser livre, né? De se afastar, tomar uma atitude realmente em sua vida, né? Não ficar presa. Tem muitas pessoas, elas aceitam ficar presas, aceitam viver uma vida destruída em todas as áreas da sua vida, né? E sendo que é tão, vou dizer assim, não fácil, mas simples, como a gente comenta, né? 2 e 2 é 4, ou seja, é certo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor Gessé, qual que é a diferença que o senhor vê? De 20 anos para hoje, eu seria mais ousado, pastor. Eu iria para a época de Jesus, para hoje. Porque uma vez que Deus não muda, não tem sombra de variação, e Jesus era a imagem expressa do Deus invisível, nós perdemos o foco dele. Lucas 22 conta a história de um dia sombrio, onde ele foi traído, onde ele foi negado, onde não quiseram orar com ele, e uma palavra reveladora no versículo 51, 52 fala assim: as trevas têm a sua hora. Embora Deus ele não tenha sombra de variação, as estratégias de abençoar dele mudam. Uma hora ele vai agir com o Senhor de uma forma, e através de uma pessoa, e depois não será a mesma pessoa, para a gente não ficar preso a pessoas, mas sim a quem enche a pessoas. É tão profundo a igreja de Jesus para a igreja de hoje, porque o Espírito é o mesmo. Hebreus fala aquele que faz dos seus ministros. Ministrar não é basicamente ser um pastor, ser um líder. Ministrar é mexer nas coisas do reino. Então, nesse caso, eu acho que houve um relaxamento. Perdeu-se a convicção. Satanás, creio que ele conseguiu inserir no meio do povo de Deus o temor de ser genuíno. Porque nós temos hoje medo de falar que a pandemia é do demônio, mas é do demônio, ao meu ver. Deus não criaria isso. Número 2, as ideologias implantadas por força, nós estamos cerceados de abrir a boca e falar. E na época de Jesus, ele fala assim: eu vim aqui, você vai fazer o quê? Trazer a espada, não vim fazer paz e brincar de irmãozinho com ninguém. Assim como também, Jesus fala assim, quem não for ousado a ponto de deixar pai e mãe, esposa e esposa, filho e filha, irmão e irmã, não é digno de mim. E às vezes nós estamos com tantas concessões, eu vejo a diferença de 20 anos para hoje, partindo agora para a sua pergunta, que ela é incisiva. Eu percebo algo profundo. Eu percebo que antes o povo era muito sério, muito duro, a ferro e fogo, mas não tinha amor. Hoje eu vejo que a igreja está cheia de amor, mas também não tem correção. E aí a Bíblia fala assim: não és morno, nem frio, eu te vomito. Qual que é a posição da igreja hoje? A igreja ela é inquisitiva, ela é decisiva, é a igreja que vai marchar contra as hostes inflamadas do diabo. Não tem ninguém no mundo
que tem esse poder. Então eu vejo a diferença é exatamente esquecer que, por exemplo, Mateus 10, Deus falou assim, e Jesus mandou os seus discípulos e deu-lhes poder, que é uma coisa. Os homens podem ter poder, mas também ele deu autoridade. Mas ele foi além, corrigindo o mundo espiritual para expulsar, é tipo, sai daqui, cai fora, todo tipo de demônio. E nós perdemos esse meio que nós precisamos assumir a nossa identidade, mas com o amor de Cristo. Por isso que eu jampeei a igreja de Jesus, na época de Jesus, a de 20 e a de hoje. Eu acho que nós estamos desencontrados, como um quebra-cabeça. É necessário que pessoas como o senhor, como o pastor Edson, como tantas outras pessoas que estão focadas no reino, consiga chegar a um denominador comum, a ponto de a pessoa entrar na sua igreja e ela chorar, como antigamente a pessoa entrava e falava assim, eu senti algo diferente aqui, eu não sei o que é, a presença de Deus, porque quem estava lá tomou a sua posição de guerra. A diferença maior é essa, pastor. Falei demais, né? Não. Vamos para cima. O senhor vai tão profundo que a gente fica aqui. É que enquanto o senhor vai descendo, nós vamos descendo. Não precisava humilhar tanto, né? assim também. Mas é a grande verdade, né? É a bondade toda deles, toda amém, de vocês, viu? Não, mas realmente a gente percebe, né? Essa mudança, apesar de eu ser um cara bem novinho e tal, mas a gente brinca assim, mas vai fazer 19 anos que eu me converti. Glória a Deus. E eu percebo essa mudança, essa transformação. Eu sempre digo assim que nós podemos sim modernizar a igreja sem mundanizar ela. Perfeito. Então, muitas vezes... É excelente. E muitas vezes as pessoas, elas querem mundanizar a igreja. Por isso que muitas vezes eu não abro mão de algumas essências, de algumas coisas, né? De raiz. Porque, em certo ponto, eu sempre vou dizer, a religiosidade de alguns nos deixou coisas boas. Sim. Porque para a gente não depravar o evangelho, Exato. para que a gente não venha banalizar o evangelho. Então o evangelho de Jesus Cristo, ele, que nem o senhor falou, ele nos deixou o amor, mas ele nos deixou o lado da justiça, de ser justo. Exatamente. Cuidado muito com o legalismo, né? Porque às vezes aquela história, né? Até eu brinquei, eu falei com alguém, não me lembro, falei assim, o mesmo pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. É isso aí mesmo. Né? Ditado velho e válido. Conversando com um líder meu ontem. Falei para ele, falei, a minha posição é essa, como líder, porque eu acho que tem que ter uma decência, até mesmo na sua decisão. Então é assim, assado. E ele concordou comigo, falou, não, o senhor está correto, até porque eu passei para ele a minha visão, né? Por isso que eu falo, sem uma boa conversa, às vezes, a pessoa ela fica brava, ela fica chateada. Pô, o pastor me tesourar ou me cortar para isso, mas eu tento mostrar para ele, porque querendo ou não, nós somos o sal da terra. Então, como diz a pastora Ivane, que nós temos que ser o tempero. Profunda, hein? Que o tempero, o sal, ele só é sal da terra quando ele desaparece. Isso aí. O dia que ela pregou sobre isso. E realmente, quando nós somos esse sal da terra, esse tempero, nós vamos pensar no testemunho. Então, eu tenho que ser dar bom testemunho. Sim. Eu tenho que ser luz. É o primeiro ponto. Então, eu não vivo mais eu, né? É Cristo que vive em mim. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que entender que eu não vivo mais para mim. O senhor dá licença aí? Pô, com certeza. Quando nós não estamos em Cristo, nós não somos dele. Mas quando nós estamos em Cristo, o nosso corpo já não pertence para nós. E aí você fala assim, você vai ouvir, meu corpo, minhas regras. Mas quando você é templo do Espírito, você é corpo dele, as regras são dele. Shamanai. Glória. Nós só teremos tudo de Deus quando, nós entregarmos tudo que nós temos para Ele. Isso aí. E o que o Senhor quer é o nosso coração, né? Eu vejo muito assim, a gente está até conversando, e às vezes a gente se preocupa, às vezes não, quase sempre, a gente se preocupa muito com a unção, mas não se preocupa com o vaso, né? Em Mateus diz ali sobre os odres velhos, né? Vinho novo não habita em vasos velhos. Se você colocar, não vai dar certo. Então, o que acontece? Para o vinho
O vinho é o Espírito Santo, o vinho é a novidade, o vinho é a palavra, o vinho é Deus, o vinho é a presença do Espírito Santo. Alegria. Mas ele tem que se deitar aonde? Aonde que ele vai entrar? No vaso. Muitas vezes o nosso vaso, o nosso odre, está velho. Né? Aí nós vamos lá para Jeremias, quando fala que ele desceu a caixa do oleiro, né? E ali, quando o oleiro estava fazendo, o vaso se quebrou. Né? Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou. Ou seja, aqui nós estamos comentando aqui para fazer essa ligação. A pessoa tem que querer a libertação, ela tem que querer ser quebrada pelo poder do Espírito Santo, ela tem que desejar esse Deus, esse Jesus, né? É esse comodismo, esse esfriamento que muitos desses 20 anos para cá foi acontecendo. O legalismo que o senhor falou, tá bom assim, desse jeito, né? Ou é crentão, né? Ou você, não, tá bom. Então você começa a deixar muitas coisas que é pecado e automaticamente isso começa a ficar cauterizado em nossa mente, ou seja, aquilo que era pecado já não é mais. Né? Então isso é um grande perigo, mas a partir do momento que a gente se permite que o vaso se quebre e que esse Deus ele venha restaurar o nosso vaso, aí sim vem a unção vem sobre o quê? O vaso que está novo. Por isso que o Senhor nos ensina a viver a cada dia como se fosse o último. Viva cada dia, né? Como se fosse o último. E é assim que a gente tem que viver, em novidade de vida. Quando nós entendemos que a unção é necessária, mas se preocupar com o vaso, se preocupar com o odre, ou seja, com aquilo que vai receber a presença do Espírito Santo, a nossa vida. Então, buscar a santidade, buscar a intimidade, buscar a presença do Senhor. É Romanos 12:2, né? Romanos 12:2. E imagina assim que a forma mais fácil de um vaso não se quebrar é ele estar cheio. Amém. É a única forma que ele não quebra. Toda vez que ele estiver vazio, ele trinca. Uau! Sério? Pega essa, repete Amém. de novo, pastor. Vou repetir, porque realmente a física do vaso é essa, do barro. Se tiver vazio, ele racha. Então pega essa. Para você que está aí mais para lá do que para cá, deixa o seu vaso sempre cheio, viu? Chama a Naia. E Jesus vai te pegar. Em Aleluia. nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui. E procure restaurar o vaso, né? Com certeza, sempre. Restaurar. A igreja em si, ela é uma bênção, né? A igreja ela tem os seus problemas, seus paradigmas, suas deficiências. Quando eu falo igreja, somos nós. Sim. E a igreja do Senhor, ela tem seus líderes, sua liderança, né? Deus instituiu isso, né? Então, mas a gente percebe o quê? Que com todas essas mudanças que nós falamos aqui, muita gente tem levado a vida no botão automático. Isso eu falo em todas as áreas. Tanto eu como líder, às vezes, o membro, né? Então, assim, o que fazer? Como buscar esse Deus? Como reativar, ou acho que seria a palavra, reativar essa unção assim, de ânimo, de vontade, de pegar de novo, assim, voltar àquela essência mesmo do Evangelho, aquela essência de evangelismo que às vezes a gente não vê mais. Né? Porque às vezes a gente vê as pessoas muito mais preocupadas em visualizações, hoje por causa da internet. Sim. Antigamente a gente entregava panfleto. Hoje, claro, quanto mais gente está nos assistindo, mais chance nós temos de alcançar vidas. Perfeito. Então, assim, mas eu vejo que as pessoas às vezes estão preocupadas com a fama. Como ativar ou reativar esse poder de Deus, essa unção de ânimo, de prosseguir, de levar o evangelho adiante? Pastor, pode falar. Deus, ele é o resumo do amor, né? A Deus, a compreensão que nós temos de Deus, né? É que ele é o amor, né? E quando as pessoas começam a entender isso, a maior expressão de Deus foi a criação e criou o homem para adorar a Deus. Mas em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer motivação maior que esse? Um versículo central disso, né? Você falou sobre desânimo, você falou que muitas vezes a pessoa ela tem buscado, né? Jesus mesmo diz isso, né? Quando na primeira e também na segunda multiplicação dos pães, né? Quando aconteceu isso, as pessoas começaram a seguir ele não pelo aquilo que ele era, mas porque elas tinham fome, né? E Jesus mesmo disse
ei, vocês estão me buscando não pelo aquilo que eu sou, mas porque vocês querem saciar a fome de vocês. Então, muitas vezes, pastor, as pessoas, nós, né, não falo as pessoas, nós temos buscado isso, somente as bênçãos, e não buscado somente aquilo que Deus pode fazer, e não aquilo que Deus ele é. Então, quando nós entendemos que quando nós viemos para Deus, viemos para a igreja, né, porque a palavra igreja significa separados para fora. Então, as unções que nós recebemos aqui, as ministrações, né, as capacitações, as libertações, né, tudo para quê? Para que a gente possa se preparar aqui, para que lá fora, no nosso campo de batalha, onde seja a nossa casa, onde quer que a gente andar, ali a gente poder levar a presença do Senhor Jesus. Então, é muito interessante entender, né, que temos que buscar ao Senhor, né, qual é a nossa motivação de vir para a casa do Senhor. Não é pelos problemas, pelas dificuldades, mas sim em adorar esse Deus na qual, dentro das circunstâncias, Ele está ali nos ajudando, Ele está ali nos amparando, porque Deus não é um Deus de circunstância, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de resposta, Ele é um Deus de milagre. E o maior interessado em fazer com que as bênçãos na nossa vida, independente do problema, porque quando nós entendemos que o problema ele é um motivador para nos aproximarmos cada vez mais de Deus e não se afastar. E é isso que muitas vezes acontece com os líderes. A gente passa por tanta dificuldade e problema que nós nos esquecemos, né, de que esse Deus quer que nós sejamos testemunhos, ou seja, primeiro eu passo pela enfermidade para mim poder dizer, Jesus me curou. Primeiro eu passo por um problema financeiro para dizer, Jesus me prosperou. Primeiro eu passo por um problema de estar preso, né, Jesus me libertou. Então a gente vê que hoje, as pessoas, nós temos que buscar cada vez mais a intimidade, a santidade, mas buscar cada vez mais entregar a nossa vida para o Senhor, né? Para mim não me estender muito, uma palavra que você usou há muito tempo atrás, sobre Joel. Inspiradinho, né? Muita vergonha de falar no microfone. Em Joel 2,13, e aquilo me chamou muita atenção e vai de encontro nisso que você acabou de perguntar para a gente aí, né? A minha visão. E Joel diz assim, que vocês não têm que rasgar somente as vossas vestes. As vestes, né? Quando você rasga as suas vestes, ela você está colocando, tipo assim, você está indignado, ou seja, você pede perdão, mas então quando você rasga as suas vestes, né, é algo exterior. Mas interiormente ele diz assim, seria necessário que vocês rasgassem os vossos corações, né? Porque o coração é que Deus enxerga, o coração é que Deus vê. Quando nós começamos a entender isso, né, porque pregar o evangelho não é simplesmente falar, mas pregar o evangelho, independente de quem você é, se você é pastor, se você é diácono, ou seja, você é uma pessoa que Deus transformou. É você estar transmitindo. Pregar o evangelho é você estar dando aquilo que você tem. E nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós buscamos ao Senhor, quando entregamos verdadeiramente o nosso coração, aí as coisas começam a mudar. Aí o evangelho é pregado, aí Jesus Cristo realmente é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Os sinais seguirão realmente aqueles que crerem nele. Então, a maior motivação que eu vejo, pastor Barroso e pastor Gessé, né, é entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo. É deixar que ele venha tomar conta. Aquilo que foi falado aqui. Não mais nós vivemos, mas ele, Jesus Cristo, vive dentro de nós. Isso aí, pessoal. Vamos encerrando o podcast aqui só com o pastor Edson, beleza? Então, obrigado. Pessoal, acabou o nosso tempo. Como é que pastor Gessé, muito obrigado, pastor Gessé. Nós acabamos de ter uma aula didática. Amém. Pode. Pastor Gessé está com a palavra. Tem um tempinho? Claro. Obrigado aí, pastor. Eu me atrevo a ser ousado. Eu sei que eu não estou no nível clérigo da mesa. Jesus, de novo. Começou. Mas eu quero falar para vocês que o negócio é muito sério. A pergunta sua foi: como eu faço para com que as pessoas tenham a mesma essência do verdadeiro amor divino, com fogo, autoridade, poder, enfim. Se resume aqui o Xamanaia, que a gente brinca. É necessário ter um entendimento um pouco maior
tudo que o pastor falou válido e eu quero ver se eu consigo acrescentar alguma coisa. Número 1, as pessoas, elas, baseado em um contexto simples de Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu imito Cristo, ou seja, não me imitem, imitem Cristo. Agora, Paulo estava dizendo que imitou Jesus. Quando Paulo imitou Jesus, Paulo ele não parou de trabalhar. Paulo começou a fazer aliança com pessoas. Priscila e Áquila, Timóteo, enfim. Ele foi reunindo pessoas, ele foi atraindo pessoas como um evangelista. Porque o primeiro passo é que não adianta você ter uma ideia se você não passa essa ideia, se você não vive aquilo que você acredita. O maior problema hoje é que tem gente falando coisas tão boas, lindas, mas são, como a Bíblia diz, sepulcros caiados. Por fora tem o cal que é branquinho e por dentro o negócio está feio. E como o senhor prega sempre nos ensinamentos pastorais, precisamos ser genuínos. Não dá para criar uma máscara. Aliás, está em moda agora usar máscara, mas isso aí os crentes já instituíram há muito tempo. Então verdade. Agora vamos falar o que o senhor comentou. Jesus fala assim em João 10, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele se referia aos líderes das igrejas. Por quê? Porque eles roubaram o ensinamento genuíno. E Paulo ele tem um ensinamento tão profundo quando ele fala para Timóteo assim, ô Timóteo, deixa eu te falar um negócio. Eu quero que essa fé que há em você, eu coloquei aí, que passou primeiro pela sua avó, depois pela sua mãe, mas eu coloquei algo em você aí poderoso. Agora, na continuação, ele fala assim, você pegue em homens bons e ensine as mesmas coisas. Qual que é o problema? É que em vez de fazer discípulos, nós estamos fazendo igrejas. Boa. É necessário fazer isso. Ninguém vai conseguir se motivar no quadrado do homem. Impossível. Por quê? Qual o primeiro princípio de você ser ativo no reino? É você formar pessoas. Primeiro Jesus falou assim, e de fazer discípulo. Ele não falou assim, se reúnam. A menos quando ele falou lá de Atos 2. Fiquem aí dentro, quando vocês estiverem 2 vezes vestidos, poder e autoridade, aí vocês vão fazer milagres, sinais, prodígios, maravilha, vai ser uma outra conversa. Paulo não estava lá, mas Paulo aprendeu. Os outros ficaram, exceto Pedro e Filipe, que Filipe era um evangelista de primeira, os demais ficaram extasiados, eles pararam. Agora, Paulo não, Paulo estava formando gente. Qual que é o maior problema? É quando você não aprende as coisas. Quando a pessoa vem para a igreja, graças a Deus que nessa igreja aqui tem um sistema de ensino maravilhoso. Entra com a pastora Thalita, depois vai para o pastor Marcos, vai para o pastor Gessé, para o pastor Edson, vai para o Marquinhos. E você começa a criar ensinamentos. Por quê? Ninguém vai ser tão cheio do Espírito Santo se ele não tiver conhecimento do Espírito Santo. Aí ele está dentro de um local que é um local de adoração, e é bom, é emocionante. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele não é comida nem bebida, ele é mais. Ele conecta emoções aí dentro. O grande problema é que se você não ensinar a pessoa na essência do reino, ele vai ser voltado mais para a emoção do que para a fé. E a única coisa que gera fé em alguém é fazer discípulo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você ouvir a palavra e ela ficar no seu coração, ela vai dar resultado e você vai dar resultado. Como é que alguém pode seguir alguém que não tem resultado? Fato, né? Tem como. Realmente. Essa questão... Então, o senhor acredita que, por exemplo, assim, eu creio assim, que muitas vezes não basta estar num ambiente de glória. Se você não pegar você tem que visão... Você tem que ser a glória do ambiente. Você tem que ser o ambiente. Que nem o senhor falou do Paulo. O Paulo não estava lá em Atos 2. Não. Mas ele entendeu. Entendeu? Ele entendeu o que os outros receberam, o que Deus tinha prometido. Sim. O que Jesus tinha prometido. Isso. Então,
não vai só... Claro, isso vai entrar no posicionamento também, mas vai da pessoa pegar, que a pessoa falou, e guardar dentro dele e falar assim, Exato. é isso que eu tenho que fazer, né? Seria O que Jesus fala assim, por que você me chama de mestre se não faz o que eu falo? Número 1, desobediente, um povo rebelde. Isso aí já vem na história, o povo naturalmente, eu falo por mim, eu sou rebelde. Se eu não orar e pedir a misericórdia de Deus e não dominar a minha mente e os meus instintos, eu passo por cima de mim mesmo, porque eu não sou perfeito. Aí entra a palavra de Deus que me confronta, fala, você é assim, mas a palavra diz que você tem que ser assim. Então, entre o que eu sou, o que a palavra diz que eu sou, a palavra deve ser melhor. Efésios 6 fala assim, que ele vai dar para nós a espada, que é a palavra. E aí você tem que se nortear. Então, o ensinamento, pastores, é a única coisa que pode trazer avivamento para as pessoas. Porque assim, a maioria das pessoas fala assim, por que eu vou falar em línguas? Por que tem que expulsar demônio? Ele não sabe a origem disso, que é tão profundo, tão maravilhoso, que está dentro dele. Eis que estou convosco todos os dias. Se vós estiverdes em mim e eu estiver em você, você vai dar fruto. Vai fazer. A coisa vai acontecer. Então, quando a pessoa passa por um ensinamento, porque quem convence sobre o pecado é o Espírito Santo. Mas quem dá ensinamento? Discípulo. Acabou. Fato. Por isso que conversa. É muito importante a gente hoje, a gente não pode ser o camaleão. Né? Muitas vezes hoje você tem, digamos, nós temos um posicionamento. Né? O camaleão, se você colocar ele aqui, esse aqui é marrom, ele vai se tornar marrom. E automaticamente o nosso posicionamento diz que nós vamos contra, né, tudo aquilo que o mundo vive. Né? E aquilo que o pastor Gessé estava dizendo. E esse posicionamento, a nossa fé nos impede de fazer coisas assim. Né? A nossa fé ela nos impede. Só que muitas pessoas acham que esse impedimento é um fardo. Né? Então, colocam um fardo pesado aonde ele tem que ser leve. Né? Porque eu tenho que levar a presença. Né? Eu sou o responsável por mudar o ambiente ou por levar e a presença do Senhor ela muda o ambiente aonde quer que eu esteja. Né? A Bíblia diz, quando se colocar a planta dos seus pés, ali haverá diferença. Né? Então, quando eu entendo isso, quando o meu coração vai para isso, esse posicionamento que eu tenho que fazer a diferença. Né? E essa diferença, ela passa muito pelo ensinamento. Né? Porque Oséias 4,6 diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, morre, é abatido, não sabe lutar, não sabe enfrentar. Né? E o conhecimento ele é diferente do entendimento. Nós temos que ter o conhecimento, então o conhecimento ele é a teoria e o entendimento, na minha visão, é a prática. Quando eu conheço e quando eu coloco em prática, então aí eu começo a me tornar um discípulo. O que falta muitas vezes é você ter o conhecimento, você é cheio de conhecimento, mas você não aplica o entendimento. Por exemplo, eu sei que Jesus Cristo, né, ele é minha rocha e ele é minha fortaleza. Mas existem muitas pessoas que têm esse conhecimento, mas na hora de aplicar, peraí, deixa eu colocar em prática isso aqui. Senhor Jesus, eu estou passando por isso, a minha dificuldade é essa, a minha luta é essa, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me use para transformar pessoas. Então, o conhecimento, como o Gessé disse, que é aplicado aqui nessa igreja, é uma igreja preocupada em formar discípulos, em formar pessoas, né, que sejam legítimas e que tenham a autoridade do Senhor Jesus para poder dizer, olha, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo, ele em breve voltará. Né? Então, assim, nós temos que entender, né, que temos que buscar esse conhecimento, mas é muito importante aplicar o entendimento da palavra do Senhor. Entrando aqui no assunto de que nós estamos vivendo de um ano e meio para cá, a pandemia, né? Na visão de vocês, começar pelo pastor Gessé agora, como o senhor vê que o que a pandemia trouxe de positivo e de negativo para a igreja?
A pandemia de positivo, ela está cumprindo o que a Bíblia fala que ela tem de função. Nos últimos dias haverá peste, fome, guerra. Seria matéria mais do pastor Marcos, mas a gente vai andar pela lateral aqui. Marco. Aurélio. Não é Marcos, é Marco. Perdão. E não é Aurelius, é Marco Aurélio. Tomara que ele não esteja assistindo, porque senão lá vem uma chamada. Perdão aí, pastor Marco Aurélio. Ela trouxe para nós algo muito bom, que nós somos uma geração fraca. Número 1. Com todo respeito, tirando ao senhor que nós conversamos sobre isso, lá eu vou levar pedrada, mas o senhor fez pergunta difícil. Agora, depois, já viu, né? Eu não vi os pastores, os grandes pastores, de fato, que têm uma certa liderança, eles terem algo pronto para esse momento. Ah, mas ninguém sabia que isso... Bom, a Bíblia diz que viria. Número 1. Não falou tempo. Ótimo. Mas é necessário nós termos pessoas que tenham voz para não nos travar, porque a parte nos mostrou que nós temos lideranças que não são tão líderes. Número 1. Não estou falando mal de pastores, nem de... Estou dizendo em termos de técnica. Para a igreja, apareceu isso. Primeiro ponto. De negativo. Mais um ponto de negativo é que nós nos acovardamos de uma forma geral. Nós retrocedemos, nós não fizemos nenhuma manifestação legal. Nós, como cordeiros, nós baixamos a cabeça para todo mundo. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, e o sal da terra ficou insípido nesse período. Minha opinião. Uhum. E vou respeitar qualquer outra opinião, porque assim, existem 3 tipos de verdade. A minha, a que o outro acha e a verdadeira. Então, eu vou respeitar o contraposto sempre. Então, como negativo, eu vi isso. Como positivo, eu não consigo ver, pastor, para a igreja como positivo. Mas eu sei que deve haver alguma coisa de positivo. Eu não creio, porque a pandemia, ela trouxe para nós, ela nos desnudou. Adão e Eva ficaram nus na presença de Deus porque não tinha outras pessoas. Eram só eles. Então não tinha problema ficar nu. Agora, nos dias de hoje, nós vimos aí algumas chacotas em redes sociais. Ué, por que não curou? Ué, por que não fez? Então, eu percebo que ela não trouxe coisas boas para a igreja. Eu acho que a empatia foi manifestada na igreja. Mas eu não vejo isso como espiritual. Eu vejo como humanidade. Não necessariamente como igreja. Choramos por pessoas próximas a nós que morreram, infelizmente, que a doença levou. Mas eu vi um povo muito atemorizado, sério. Eu não consigo ver a igreja do Senhor que ela consiga se curvar tanto sobre uma doença. Escondida, né? Exato. Ela conseguiu fazer um segundo romanismo, ela conseguiu deixar com que as pessoas crentes, que eu conheço, boas pessoas, atemorizadas. O senhor acha que, pegando nesse gancho ainda, que a pandemia tornaram as pessoas do jeito que são ou revelaram? Não, é o que eu falei sobre a nudez. Revelou. Sobre a nudez de Adão e Eva. Não havia problema ficar desnudo. Não é verdade. Na presença do Pai, que era ele o Pai. Agora, é muito ruim quando a igreja, no sentido geral, ela ficou desnuda. Todas as pessoas viram a fragilidade de quem é crente, ou pseudo-cristão, pseudo-crente, porque quando o senhor vai para Judas, lá está escrito assim: e já de antemão se introduziram alguns entre nós, que dizem ser e não são nuvens sem águas, apacentam a si mesmo. Então, o finalzinho do livro fala assim: mas vós, amados,
Batalhai pela vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É Xamanaia de ponta cabeça. E daí que você tem... Tá, hoje é isso aí. E amanhã vai ser o quê? Porque eu acredito, assim, nós como líderes, né? Eu mesmo fui julgado, fui questionado, me arrebentaram, né? Mas eu não ligo também para isso. Não era pastor. Né? Claro. Mas, não seria o pastor Barroso, né? E uma coisa assim que eles deu um certo medo, você vê tanta gente morrendo, conhecidos e amigos, mas isso não me paralisou. No sentido de que eu tomei algo assim para mim, poxa, eu sou linha de frente, eu não posso recuar, né? Então, por muitas vezes tive que fazer visita, tive que entrar dentro de casa de gente enferma, tive que entrar dentro de casa de pessoas tomadas pelo Covid e ainda falar, pastor, nós cremos na oração que o senhor faz. Amém. E nós precisamos da ajuda do senhor, nós estamos todos aqui atemorizados. Isso é o respeito sacerdotal. É e ótimo. Você tem que entrar, é aquele negócio. E muitas vezes até gente da família da gente mesmo, a família até preocupada e falando, meu Deus, você não está se cuidando. Aí, a ponto eu tive que olhar para muitos até da minha família, que até graças a Deus, né, pelo cuidado e preocupação, e eu falar para eles assim, tá, mas vocês querem que eu faça o quê? Eu sou o líder da igreja, eu sou o pastor, eu tenho que mostrar para minhas ovelhas que eles têm que crer em Deus. Agora, se eu como pastor líder recuar e mostrar que eu morro de medo e não creio em Deus, ferrou. Lâmpada embaixo da cama? E a pandemia, ela trouxe isso de negativo, que ele estava dizendo realmente, né? Ela trouxe primeiro um grande medo excessivo, né? Porque quando você enfrenta o desconhecido, que é o que aconteceu conosco, né? Nós sentimos medo, né? Mas algo que eu vejo assim, de muito positivo, né? Foi que aquilo que você estava dizendo agora, esse medo ele se transformar em coragem, porque as pessoas que estão com medo precisam de pessoas, né, que enfrentem. E automaticamente, falando sobre discípulo, né, quando você vê alguém com a coragem, com a ousadia, você segue também dizendo, opa, peraí, pessoas precisam de mim. Pessoas estão orando com medo e eu sou a resposta, muitas vezes, de oração na vida dessas pessoas. Então, esse é o trabalho da igreja, né, de levar a palavra, de levar o conforto, de levar a fortaleza do Senhor, né? Hoje mesmo, eu quero citar um exemplo também de uma parte benéfica. A gente estava hoje de manhã cedo aqui, daí o Marcos recebeu um senhor que ele veio até aqui. E ele veio trazer a sua oferta. É Marco. Marco. Ele veio trazer a sua oferta, né? E o Marco... O Marco amém. Pastor Marco orou por ele e, para nossa surpresa, ele disse assim: continuem com o que vocês estão colocando, as lives, as mídias sociais, os cultos, as orações que estão online. Continuem, porque eu não estou ouvindo, mas eu estou recebendo da palavra, estou me alimentando da palavra através disso que vocês estão fazendo. Desse momento aqui, esse podcast, né? Então, assim, justamente a próxima pauta era sobre isso. Eu queria também perguntar para vocês qual a opinião que vocês têm e qual é a visão que vocês têm. Eu falo assim, pastor Edson tem o quê? 52 com carinho 35. Nossa. Senhor. Perdão, irmãos. O pastor Gessé 57, né? Com cara de 60. Aí fechou. Né? Não, mas não me diga. Então, assim, o que eu quero perguntar assim, para vocês, na visão de vocês? Essa questão da igreja agora ser mais, vamos dizer, a parte de comunicação, ela se comunicar mais através, por exemplo, do Facebook, das redes sociais, né, do YouTube. Hoje, praticamente, nós temos um canal de televisão. Sim, verdade. Né, nós temos um canal. Antigamente não tinha isso. A igreja se modernizou. E diga-se de passagem, com qualidade. Viu? Então, o que eu assisto aqui é top. E o que vocês acham assim que melhorou com tudo isso? Vocês acham que melhorou para o bem, para o mal? Ou você acha que a igreja está tendo uma ineficácia com relação a isso, ou poderia ser mais eficaz?
com tudo que tem na mão, com todas as ferramentas. Qual é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que foi uma evolução. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos levar o Evangelho, né? E você usar, digamos, as mídias sociais, a modernidade, a palavra do Senhor continua a mesma, mas o Senhor nos dá estratégias, recursos para que a palavra do Senhor ela possa ir mais longe. Ou seja, é aquilo que nós estamos fazendo aqui, os cultos que são transmitidos, talvez as pessoas não venham até aqui, né? Mas a palavra está indo até elas, né? Nós temos pessoas no mundo inteiro. N testemunhos. A gente gente recebe. isso. Então, no mundo inteiro hoje as pessoas conseguem receber a palavra do Senhor. Então é cumprimento da palavra. Nós estamos semeando, levando o Evangelho, né? E estamos usando as ferramentas que o Senhor está nos dando, né? Muitas pessoas dizem, mas não vou mais na igreja, mas é uma questão da atitude da pessoa. É importante você vir para a igreja, você ver os cultos em casa, mas veja bem, hoje muitas pessoas, nós temos que ver também por questão de saúde, por questão que não podem vir até a igreja, como esse caso que o pastor Marco atendeu hoje, né? Ele testemunhando, e ele falou, não, e ele disse, e pode usar isso como testemunho, sim, pode usar como testemunho, porque eu estou sendo alcançado, a minha família está sendo alcançada, nós estamos sendo alimentados, por isso que vocês estão fazendo. Então eu vejo como uma evolução, pastor, eu vejo como alargar as tendas, né? É como a palavra do Senhor, ela se move mais rápido, ela alcança pessoas em muito maior número de pessoas, né? Então, para mim, é uma grande evolução, é um grande projeto, é uma grande estratégia do nosso Deus também. Em se falando de igreja local ou de igreja mundial? Não, igreja no geral, né? No geral? Então. Eu vejo que a igreja prestando serviço, a igreja, a legítima, a eclésia, a senhora eleita, a noiva do Cordeiro, essa é perfeita. É o melhor ambiente que se pode ter. Nunca vai substituir o que Jesus falou, pôr a mão sobre os enfermos. Pode não ser regra, mas é uma dica. Imaginamos que uma dica do mestre deva ter valor para sempre. Passará o céu e a terra e minha palavra não passa. Número 1. Porém, Jesus já orou por pessoas à distância e houve cura, embasado na fé de quem necessitava. Mas tendo o pensamento de que Jesus era superior a ele, mesmo que na época, falando do centurião, o centurião era superior a Jesus. Era Jesus que tinha que honrar o centurião. Mas o centurião ele entendeu quem era Jesus no aspecto superior. Isso motivou Jesus. Assim como a mulher tocou em Jesus e saiu virtude. Eu acho que é super benéfico, é maravilhoso. Entendo, pegando o gancho do pastor Edson, as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, por exemplo, eles estão abençoadíssimos. Tem pessoas que amam um ministério, estou falando de ministérios saudáveis, e elas são fiéis e vão à igreja e são pessoas... Agora, eu imagino que nunca. Aí é forte o que eu vou falar. E eu sempre recebo crítica por isso e eu amo receber crítica. Porque é a única coisa que vai fazer com que eu pense. Se eu não recebo crítica, eu acho que eu estou certo. E a crítica me faz parar para pensar. Eu acho que nunca, mas nunca, a menos que haja uma intervenção divina e haja um processo divino. Pastor Barroso, a sua voz à distância, numa live ou em um programa gravado, eu não acredito que seja a mesma coisa que o senhor impor a mão sobre uma pessoa. Mesmo porque a ciência diz que existe uma geração de energia natural. E quando a Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito Santo, tem que ser para alguma coisa. Por exemplo, eu recebi quantos batismos? 1. Eu fui ungido quantas vezes? 1. Qual que é o próximo passo? Eu estou habilitado para fazer coisas. A Bíblia fala que Deus não dá dom a neófito, quem está começando no ofício, mas a pessoa tem que praticar o ofício até ela ficar bom. Você faz o quê? Eu sou ferreiro. Quanto tempo? Me formei ontem, não serve. Você é ferreiro. Eu já ajudei uns 2 anos.
Então, imagina assim que as mídias sociais são maravilhosas, mas na mão de pessoas corretas. Porque nós estamos vendo pessoas seguindo pessoas. Eu não vou falar o nome do camarada, mas aqui no Brasil tem um comunicador que ele fala assim: o nosso Brasil, 5% pensa que pensa e 90%, corrigindo, 5% pensa. São, de fato, pessoas pautadas em conhecimento, qualidade técnica e tudo. 5% pensam que pensam, e os outros 90% copiam a segunda classe. Quer dizer, na mão de quem que está? Vamos falar a verdade. Como que eu posso crer numa igreja que está nas mídias? Isso não é crítica. A Bíblia diz que o evangelho tem que ser pregado de todas as formas. Agora, fala a verdade, como eu vou expor na mídia uma igreja que pega, por exemplo, uma canção do Zezé de Camargo e Luciano, que é feito para amor, sexo e carne, e canta ela como se fosse adorando a noiva e o cordeiro? Eu vou entender que essa igreja está usando a mídia para o bem. Banalizando. Por isso que eu estou falando assim, depende na mão de quem está. Agora, pastor e pastores. Tem muita gente boa nesse Brasil que faz um trabalho maravilhoso. Então, eu conto como positivo, 100%. É a evolução. É isso aí. Igreja do Senhor é aquilo que eu falo. Ela deve se modernizar, mas não se mundanizar. Perfeito. Diferente. Né? É por isso que o senhor é um diferenciado, né, pastor? A reciclagem. Fazer a média aqui também. Eu sempre... eu estou vendo. Eu contei 3 vezes ou nenhuma ainda, mas tudo bem, não tem problema. Mas não. assim, ó, a reciclagem. Sim. Reciclagem espiritual. Eu que estou inventando esses nomes. Amém. Né? Mas essa reciclagem, ela precisa vir com temor. Isso. Porque se nós não fizermos uma reciclagem, vamos dizer, espiritual, espiritualizando, a gente vai para o buraco. Perfeito. Colocação exata. E espiritualizando através de Deus, através do Espírito Santo, através da presença de Deus. O que vai acabar acontecendo? Vai a nossa lógica, nossos pensamentos e as nossas atitudes. Isso vai dar o quê? Divisão, contenda, Exato. Problema. Enfim. Igreja insertiva. Bem Vai isso. gerar tudo. Vai dar problema e confusão. Confusão. E em tudo isso, eu também vou incluir a parte de ensino. Que até eu creio que o ensinamento, departamento de ensino da igreja, ele é muito importante para os dias atuais. Até uma das coisas que eu vou estar colocando nas próximas reuniões é de alguns pastores, professores, nós fazermos algumas aulas especiais. Ótimo. Para que a gente possa fazer aulas gravadas para alcançar também aqueles que têm dificuldade de se locomover e chegar na igreja. Amém. Às vezes nós preocupamos com a presença, se preocupamos com a quantidade. O calor humano é bacana. O número de vezes também, né? E é gostoso. Sim. Mas a gente tem que saber que quando nós fazemos para o reino, Deus sempre vai substituir algo que até mesmo ao nosso ver, às vezes vai nos fazer falta, às vezes ele vai substituir porque a obra é dele, o reino é dele. Exato. É por isso que nós falamos sempre que no reino de Deus não há ninguém insubstituível. Perfeito. Porque a igreja do Senhor sempre vai andar. Então, até na falta daquele membro que você fala assim, puxa, aquele membro não pode vir, não vem, automaticamente quando você se preocupa em alcançar aquele que não vem, aquele que não veio, Deus vai te dar a unção para alcançar e ter aqueles que podem estar. Sim. Não sei se eu fiz Sim. Essa é a essência do evangelho. Isso. Pastor. Então, assim, quando nós pensamos no reino, automaticamente o reino também pensa em você. Não deixar ponta solta. De A a Z. Isso. E a gente vai trabalhando para isso. Então, assim, a nossa intenção a gente tem evoluído, né? Se pegar, vamos fazer 1 ano que nós plantamos aqui na igreja realmente um trabalho assim, quase chegando a um profissional. Isso eu não estou falando das pessoas que trabalham. As pessoas que trabalham aqui, o Jackson, a Andressa, são profissionais no que fazem. Eu estou falando na parte de você profissionalizar mesmo o negócio, questão de igreja. Então nós temos procurado fazer isso também.
profissionalizar a coisa. E a gente sabe que isso vai muito em investimento. E não é só no financeiro. Ele vai no investimento espiritual, de você orar, de você interceder por algo, você planejar, você parar para idealizar algo, pensar, puxa, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer. Então, uma das minhas metas, já estou entregando aqui, é poder fazer algumas aulas online para poder alcançar essas pessoas. Perfeito. A gente ter conteúdo e material para o evangelho ser propagado. Né? Isso requer tempo, investimento, dedicação e por aí vai. Não somente a palavra ser pregada, mas sim o ensino, né? Que é o que edifica também, né? Aquilo que você ensina, aquilo que te dá a base, né? Então, como nós falamos em João 8,32, e conhecereis a verdade. E o ensino, a verdade, né? A gente leva para a eternidade, é o que vai nos levar até lá. Verdade. Né? Que a vida no inteira. Coração, né? Aquilo que o senhor falou, fica guardado no coração, é bíblico, né? Guardei no A única coração. forma de guardar o ensino depois que morre é fazendo um discípulo com qualidade. Que você vai deixar ele. Cheio. Não tem outra forma. Que você vai deixar ele, né? Verdade. Você vai deixar aquilo que você plantou, né? E saindo um pouquinho desse gancho, né? Hoje eu percebo assim que a igreja ela deu uma paralisada nos projetos missionários. Aí vamos entrar naquela colocação que o pastor José falou, do toque, a imposição de mãos. Esquecendo a pandemia. Qual é a dificuldade que nós mais temos hoje? Eu vejo até pela nossa igreja. Encontrar alguém, por exemplo, que ame estar no hospital, que ame visitar um enfermo, um encarcerado, que ame fazer isso. Muitas vezes nós fazemos pelos ossos do ofício. Nós fazemos porque eu sou pastor, porque eu sou obreiro. Muita gente quer ter um chamado missionário pensando em viajar. Na verdade, ele não quer fazer missões. Porque você quer fazer missão, meu amigo, aqui na nossa cidade, por exemplo, tem muita coisa a ser feita. Então eu vejo assim, quantas pessoas, hoje mesmo, eu odeio o WhatsApp, uma coisa que eu não gosto. Quem convive comigo sabe. Mas eu me obrigo a responder, a ver muitas vezes. E o que eu tenho alcançado de pessoas através do WhatsApp, por exemplo. Pastor, me falaram, pô, vem assim, né? Falaram que a oração do senhor é muito boa e tal. O senhor podia orar para o meu parente, o José das Couves, lá, tal, assim, assado. Tudo bem. Você vai lá, grava, né? Ainda pede misericórdia de Deus, que às vezes pega você num momento que você não está muito ali concentrado. É o princípio do centurião. Ele reconheceu a autoridade. É isso aí. Baseado na fé. Aí então, você ora. É a exceção da regra. Recebi um testemunho ontem. Até o pastor Marco estava ali comigo. Pastor Marco Aurélio. Pastor Marco Aurélio. Ele estava comigo ali, até comentei com ele. A pastora Thalita tinha pedido para mim, de um amigo conhecido, não sei, que estava entubado e tal. E estava mal. E depois de 15 ou 20 dias, não me recordo agora os dias, ele foi curado e foi para casa. Amém. Amém. Né? Então, assim, inúmeros testemunhos que a gente alcança através dessas ferramentas. Sim. Então, assim, o porquê que está tão difícil achar alguém, primeiro, apaixonado e capacitado. Mateus 9, né? Diz que a seara está pronta. Poucos são os ceifeiros. Aí vai muito de tudo aquilo que nós estamos comentando, pastor. A pessoa entender qual que é o propósito que o Senhor tem na vida. O porquê que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o porquê que Deus amou o mundo de tal maneira, o porquê que Jesus pagou o preço na cruz, o porquê que o Espírito Santo está aqui na terra. A pessoa entender, e eu vejo muito assim, vai indo muito pela a empatia. Eu senti o que outra pessoa está sentindo. Jesus Cristo, o primeiro processo, quando ele chegou aqui, ele veio aqui para o quê? Para batalhar contra Satanás. Ele veio aqui para libertar, ele veio aqui para curar, ele veio aqui para sarar. Por inúmeras vezes nós vemos que Jesus diz assim, Jesus movido de íntima compaixão. A íntima compaixão é algo que vem de dentro, é aquilo que não, peraí, o que eu tenho eu quero dar, o que eu recebi, aí vai de testemunho, quem nós éramos antes? Essa é uma pergunta.
Da onde que a gente saiu? Como você chegou na seara? Da onde que Jesus nos tirou? Quem que a gente era antes de Jesus? Preso, amarrado, acorrentado, com uma vida totalmente arrebentada, sem a presença. Mas alguém com compromisso, com amor, com empatia, movido de íntima compaixão, um dia chegou para nós que estamos aqui, né, para muitas pessoas que estão aqui também assistindo, né, e disse: Jesus Cristo pode mudar a história da sua vida. Jesus Cristo pode fazer algo diferente, basta você se entregar, né? Então a gente vê que a sua pergunta são poucos os ceifeiros mesmo, mas é uma atitude que as pessoas muitas vezes não querem ter aquele compromisso. Então, há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás nós vimos as pessoas, pastor pregando, as pessoas escrevendo. Se o pastor desse um boa noite, meio boa noite, de calamajá, o Espírito Santo já pegava, porque o coração estava entregue, né? Porque o comprometimento com Jesus Cristo era, não, peraí, a nossa igreja mesmo, a igreja quadrangular, né? Nas praças, né, pastor? A gente vê nas praças aquele compromisso, as lonas, isso, e aquele desejo de você ganhar o perdido, de salvar aquela pessoa que está necessitando e precisando. Então, esse amor está se esfriando, né? Mas alcançar o perdido a qualquer custo. A qualquer custo. Palavra da Aimee. A qualquer custo. Profundo. Né? E isso vai muito de a gente se colocar novamente nisso, né? Eu não posso me isentar da minha responsabilidade. Quando eu conheço a Cristo, eu adquiro uma responsabilidade, porque a Bíblia diz que não fui eu que escolhi a Ele, mas foi Ele quem me escolheu, para que eu vá e dei fruto, e o nosso fruto ele possa permanecer. É hora de parar de esconder e de enterrar o talento. Então tem que voltar esse amor, que como nós estávamos falando aqui no começo, Deus é a essência do amor. Seguindo por Jesus Cristo, depois o Espírito Santo, depois os seus discípulos e chegando até nós hoje aqui. Então nós temos que alcançar o perdido, aquele que está amarrado, aquele que está sem Cristo a todo custo. Então isso vai muito do ensino, pastor. Aquilo que nós estamos falando aqui, né? Muitas vezes, voltando lá àquele assunto, nós nos preocupamos com a unção, mas não nos preocupamos com o vaso, em restaurar o vaso. O senhor acredita que eu posso despertar isso em alguém? O senhor já está despertando. O senhor já está preparando, né? Já está despertando. Isso é discípulo. E é isso que você... Agora é minha vez. Isso é que o senhor está fazendo, né? 3-1. É o que o senhor está fazendo. Eu te conheço, né? Então, de muitos anos, e eu sei da tua essência, eu sei do teu caráter, da sua idoneidade, mas principalmente eu sei do teu compromisso com Deus. Não estamos exaltando aqui o homem, mas estamos exaltando Deus na vida do homem, né? Então, quando nós... por exemplo, vamos falar da 25ª, da nossa igreja aqui, né? O que a gente está vivendo aqui. Estamos vivendo um tempo de ensino, vivendo um tempo realmente de levar o reino até as pessoas. Mas para isso nós estamos vivendo o reino. Eu não posso, mais uma vez eu repito, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, quando eu me abasteço, quando eu me encho, quando eu entendo, principalmente, quando eu conheço, através da escola bíblica, quando eu conheço, mas quando eu coloco o entendimento, peraí, eu te resgatei, diz Jesus, eu te salvei, mas eu quero que agora você vá e faça o mesmo, que você faça a mesma coisa que eu fiz por você. Né? Não é assim que funciona? Eu vejo muito quando os discípulos chegaram para aquele homem que estava sentado à porta, né? E ele só pedia esmola. O que ele queria era uma esmola, né? O que ele queria, Pedro, né? O que ele queria era uma esmola, né? Pedro olhou, então a expectativa daquele homem era a esmola. A expectativa de Pedro era a cura daquele homem, mas aquele homem não conseguia enxergar ainda. Então, quando Pedro disse para ele assim, olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, o Espírito Santo que eu tenho, o Jesus que transformou a minha vida, isso eu vou te dar. Levanta e anda. Porque antes a expectativa de Pedro qual era? Era ser um pescador de peixe. Quando ele conheceu Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus disse,
A tua expectativa é ser um pescador de peixes, mas a minha expectativa sobre a sua vida, Pedro, é ser um pescador de homens. E automaticamente Pedro transformou aquele homem que era paralítico também num pescador de homens. Pode encerrar. O homem é pastor. Encerra aí o podcast. O homem hoje registra aí a nova versão, o dom da palavra. Rapaz, hoje ele está evangélico. Amém, evangélico. Depois nós vamos pegar esses pedacinhos. Vamos postar aqui. Meu Deus do céu, baixou. Vamos ter que pôr num quadro. Viu? Vai ter que pôr num quadro isso. Não, que isso. Mas assim, pastor, só para... Né? Então, assim, tem mais aí. Tem mais. Xamanaia, querido. Então, assim, a gente tem que se colocar como ceifeiro mesmo, né? A seara está posta e a gente tem que se preocupar com essas almas que estão assim. E como eu disse, tem muita pessoa orando por uma resposta de Deus. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós somos essa resposta. Então, nós temos que se posicionar e salvar o perdido a todo custo. Amém. Depois dessa, pastor, eu vou até mudar de assunto com o senhor. Se o senhor falar alguma coisa, o senhor vai estragar. Mas, desculpa, o senhor melhor... Vamos falar assim, já estamos chegando na pauta final aqui, mas eu creio que é uma das coisas mais importantes. Nós, como igreja, nós temos investido nos últimos anos muito sobre família. Certo. A igreja, uns anos atrás, não se falava em ministério de casal, não se falava em ministério família. E hoje nós implantamos na nossa igreja Ministério Família. Até quero aqui, né, exaltar a vida dos irmãos, irmão Antônio, irmã Divonete. São lá da Fazenda Rio Grande, da Igreja Quadrangular, daí aqui é central, do nosso amigo, meu amigo, pastor Júlio. E eles estiveram aqui 2 anos conosco, implantando um trabalho diferenciado na área familiar. E o senhor, a gente sabe que o senhor, a pastora Elisa, trabalha há alguns anos já nesta área, né? Área familiar, área de casais. E como o senhor tem visto a importância? Hoje podemos dizer que é um ministério dentro da igreja, tão precioso e grandioso como o Ministério Família. As perguntas de José para Deus. Por que eu ser padrasto de Jesus? Porque nós seríamos enteados de Jesus. Não mudou nada. Eu já entrei lá de ponta cabeça nesse negócio, eu sei que o senhor entendeu, mas vamos rasgar aqui o trem pelo meio. É porque o Espírito Santo já me incomodou. E assim, nós estamos num podcast chamado Xamanaia. Se não tiver a presença dele, o negócio é torto. É verdade. Pastor, eu fico pensando, até um dia o senhor estava numa reunião em que nós estávamos junto com alguns pastores da região, e eu falei, vou soltar uma tese teológica que ela beira um pouco a heresia. Se bem que a palavra heresia não é uma palavra feia, é até boa. Para quem curioso aí, vai lá dar uma olhadinha. Não é tão feio, não. Vamos pensar assim, qual é a ideia de Deus? Quem somos nós para entrar na ideia de Deus? Ele fala, os meus pensamentos são maiores, mas ele me dá o direito porque eu sou filho. Estou com ele. Qual a ideia de Deus de falar que ele é o noivo? Ou pegando no Velho Testamento, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu marido, sendo que Israel é o Jacó, Itzrá, que é o que lutou com Deus. Por que ele usaria esse termo? Aí ele vem para o Novo Testamento, ele fala assim, Paulo falando da senhora eleita, e você vai para Apocalipse, fala assim, a noiva e o cordeiro. Os filhos de Deus da adoção. Existe um processo dentro do Evangelho, porque você fala assim, qual é o Evangelho? O Evangelho não é só pregar e curar, não é só fazer boas ações, ele é um complexo violento. Se perguntar para nós, qual é o órgão principal do seu corpo que não pode parar, todos vão falar assim, não pode parar o coração, porque parou de bombear sangue, ferra com tudo, mas não pode parar o pulmão. Porque se o pulmão parar, o coração para. Dentro do reino de Deus de família, eu fico viajando, sem droga, só no Espírito Santo. Já para ficar claro aí
para os língua pretas. Tem uns por aí. Na nossa igreja não tem. Graças a Deus, não. Shamanai. Então, assim, se Deus ele tem essa preocupação tão grande, eu imagino que ele tem uma visão diferente da nossa sobre isso. Porque todas as coisas da Bíblia, tudo, fala qualquer personagem. Fala um personagem aí, pastor. Qualquer um. Mateus. Mateus foi casado? Ele é filho? Família. Fala qualquer um outro. A gente vai bater de cara com família. E problemas de relacionamento a vida inteira. O senhor vai pegar desde o princípio de Miriam, tentando ocupar o lugar de Moisés, junto com Arão, e depois ver ele se retratando e sendo bênção. Tanto é que a linhagem de Jesus é a linhagem araônica de sacerdócio. Família. Onde que o diabo vai atacar? Por exemplo, coloca-se, vê se tem um post que fala assim, gente, padrasto é coisa de Deus. Jesus teve um. Sabe o que Satanás posta? Cuidado com quem você põe em casa. Não. É porque a mãe dele, o pai dele, não formou ele. Quem posta essas coisas, via de regra, precisa ser tratado e curado e liberto. Sabe por quê? A regra de Deus não é o teu sangue que vai fazer você gente. É o amor despendido de verdade. E quando a Bíblia fala que a noiva e o cordeiro vêm, ele também tem a regra das 5 virgens. A própria Bíblia diz que existem amigos mais chegados que o irmão. E tem uma regra bíblica muito forte, que é as noivas. As 5 noivas, loucas e as prudentes. Você nunca pode deixar de ter o azeite do amor, da presença. E quando se fala em ministério familiar, é quando a igreja traz um compromisso geral. Quando ela traz, por exemplo, qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do filho. Por exemplo, dá para estender um pouquinho mais aqui ou tá demais? Não, vai lá. Interessante o assunto. A Bíblia fala assim, o filho que não honra pai e mãe terão dias curtos e não será próspero. E Jesus, quando perguntou para um discípulo o que eles falam aí fora, se alguém me ofendeu, eu revido. Fala, estou falando outra coisa. Se alguém te perseguir ou te fazer mal, ama. E quando nós temos um pai abusivo ou uma mãe abusiva, independente da área, se é sexual, de personalidade, que te rouba o teu direito e qualidade de vida como essência de ser humano, a Bíblia fala assim, honra. E aí nós aprendemos com o mundo assim, eu vou honrar esse cara que não tem moral? Quer dizer que você está perdendo a maior oportunidade da vida de ser honrado por Deus. É como você fala assim, eu estou chutando a bênção, meu pai não presta, eu também não vou prestar, porque é a mesma coisa. Aí entra o conhecimento, ensinamento e formatação de caráter. Para que a pessoa, porque se você é pai e você odeia seu pai, o seu neto não vai gostar do avô. Você está desencadeando um problema sério. Você tem que pôr limite em algumas coisas, cuidado, prudência, porque as famílias existem pessoas más e pessoas boas, mas você não pode abrir mão do evangelho dentro da família. Então, mesma coisa um pai. O pai manda e desmanda, e a Bíblia diz assim, não irriteis vossos filhos. A palavra irritar no original dela é fazer com que o coração fique magoado, o pensamento se turbe e a pessoa viva em turbidez, ela não consegue ter clareza. A falta de um pai, mesmo ele estando presente, vai modificar uma geração inteira. Vai durar 25 anos para que uma pessoa se limpe de uma má conduta de um pai. Nós estamos falando de coisa profunda. Então, quando o senhor fala qual é a finalidade do ministério familiar na igreja, pastor, ele é mais forte que expulsar demônio. Porque a Bíblia fala assim, na conduta de um homem, resistir ao diabo e ele foge de vós. Isso é Bíblia. Agora, não Bíblia, mas no ensinamento. Quando veres a mulher adúltera, fuja. Porque quando é carne, quando é laço humano, você cai. Então, chega um princípio que o ser humano é pior que o diabo.
Você precisa ensinar que a essência de Deus, ela não pode ser contaminada. Já estáis limpos por causa da palavra. E Jesus fala assim, Pai, a tua palavra, ela liberta. Então, quando o Senhor fala em ministério de família, o Senhor está falando assim, em a menina dos olhos de Deus. Se o Senhor vir a Bíblia inteira, ele começa falando para Abraão, Abraão, todas as nações serão benditas, abençoadas em você. Por quê? Quando Deus falou para Abraão sair, ele foi, ele separou de pai e mãe, não separou no sentido de maldade, de conduta mesmo, de ter a vida pessoal. Então nós vemos coisas, o último exemplo que eu vou dar, um filho casado que depende do cartão da mãe ou do pai, ou que pega dinheiro emprestado com o pai e com a mãe, ele está preso por um demônio chamado Mamon. Ele não pode nem ser casado, porque ele não é capaz de ter uma casa. Agora, uma coisa é diferente. O pai e a mãe falam assim, filho, eu vou te ajudar, e eu estou te dando isso, é um presente. É tão profundo falar sobre família que a hora em que Deus olhar para a terra de verdade, nós vamos ter que dar uma olhadinha lá em Sodoma e Gomorra, quando o pecado do homem com o homem, o pecado do adultério, da abominação, foi feita entre pessoas. E Deus destruiu toda aquela terra. Depois disso, por causa de uma má conduta, nós vemos um Ló, gente boa, e vemos a mulher dele perturbada. Uma família disfuncional. 2 filhas perdidas. A primeira coisa que ela faz, ela embebeda o pai, tem um filho com ele, engravida, porque ela abusou do pai. De onde vem essa ideia, essa conduta dela? Isso é atrás da família. Então, de uma forma ou de outra, a formação delas era uma formação rasa no reino dos céus. E era uma formação mais humana. Da filha mais nova de Ló, nasceu os moabitas, o povo que mais perseguiu o povo de Deus. Então, uma consequência errada de família traz outra e traz outra. Por isso que eu falo que a limpeza de uma pessoa em uma geração, ela precisa, no mínimo, 25 anos. Aí nós estamos falando de coisa séria. E parei, pastor, senão eu vou roubar o tempo do pastor Edson. Não. É algo bem... É profundo, né? É bem profundo, né? A família é uma das coisas que você vê que o diabo, ele tenta destruir ao longo dos séculos, né? Sim. É que família é projeto de Deus, né? Então tudo que é projeto de Deus, o inimigo vai contra, né? Eu imagino ainda, pastor, que o fato de nós nos casarmos e termos que cheirar o bafo um do outro, não eu, senhor, eu e minha esposa. Ah, tá. Glória a Deus. Antes que vaze as conversas tortas, aqui tem que se prevenir, né? Porque aqui o Xamaná é fogo dos dois lados. Os caras são um pouco cordeiros. Cordeiro. Então, assim, o ato de você amar a sua esposa ou o seu esposo, sabendo com todos os defeitos que ele tem, que o amor supera tudo isso, baseado em Coríntios 13, o amor tudo suporta, o amor não é fingido, não é falso. Aquela pessoa que Deus te deu, você precisa respeitar e amar a tal ponto, porque ela é a sua própria essência. Quando Jacó desprezou Leia ou Lia, Deus falou, o quê? Você está desprezando o que eu te dei? A outra vai ficar sem ter filho. Algumas coisas vão parar na nossa vida quando a gente despreza o cônjuge. Foi a mesma coisa quando o rei Davi entrou depois de trazer a arca da aliança, que ele saltava acrobaticamente, que a Mical, filho de Saul, olhou de cima e falou, você me envergonha. A Bíblia diz, e a partir desse dia, até os dias de hoje, ela nunca mais teve filhos. Onde não tem honra, aí tem morte. E a família precisa aprender isso. Cheio. Glória a Deus. Queridos, olha, falar de vivência cristã em igreja, né? Que a gente entra em N assuntos, falamos um pouquinho, claro, da noiva de Cristo também, né? Claro. Mas eu quero aqui agradecer a vocês, dizer muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Realmente foi muito bacana, muito bom conversar com vocês. Eu quero que vocês deixem aí as considerações finais, pastor Edson, Amém. e depois pastor Gessé. Amém.
Para nós também foi motivo de muito prazer, né? Muito obrigado pelo convite. É muito importante estar aqui conversando, né, sobre tudo que foi falado aqui. Amém. E temos certeza que Deus está no centro, né? Sempre foi isso. E quero dizer para todas as pessoas que vão ouvir, né, que vão assistir, né, quero compartilhar de algo que mudou a minha história, de que mudou a minha vida. Nós falamos muito aqui sobre transformação, falamos Sim. aqui sobre propósito, falamos aqui sobre sermos pessoas melhores para Deus, mais frutíferas, né? Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O segredo é estar em Cristo, mas o segredo principalmente é permanecer nele, né? E quando nós estamos em Cristo, quando nós permanecemos nele, nós somos novas criaturas. Aquilo que nós éramos, nós não somos mais. E a cada dia nós vamos vivendo em novidade de vida. A cada dia nós vamos crescendo na graça, no poder, na estatura, na autoridade e vamos entendendo, né, de que o Senhor nos formou e nos destinou com uma finalidade e com um propósito. Quer semear a palavra, quer levar a palavra, as boas novas, que é o Evangelho, às pessoas, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, principalmente que Jesus salva. Então, que o Espírito Santo de Deus, né, possa adentrar agora na sua casa, na sua família, e que você, nessa manhã, tarde ou noite, que vai estar assistindo, que você seja impactado pela presença do Espírito Amém. Santo, e que Deus possa realizar seus sonhos, seus projetos, seus ideais, tudo aquilo que você necessita e tudo aquilo que você precisa. Mas nunca esqueça que, em primeiro lugar, busque o seu reino, a sua justiça, a sua presença, e as demais coisas, aí sim, nos serão acrescentadas. Lembre-se sempre disso. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém. Amém. Primeiramente, gratidão. Me sinto entre os grandes. Sério. Porque realmente esse podcast aqui só passou fera, né? Até agora. Então, eu estar aqui já é um milagre de Deus. Amém. Sério, assim que eu sinto, sem nenhum tipo de, vamos falar assim, de se fazer, né? Fazer tipo, realmente eu estou honrado. Amém. Estar com o senhor, que é o nosso pastor, o nosso líder, é uma bênção, juntamente com o pastor Edson, que trabalha aí junto na igreja. Falar que nós temos hoje, sério, um dos maiores e melhores projetos espirituais em Cascavel. Quando Deus me trouxe para cá, Ele falou muito forte no meu coração. E quando eu entrei nessa igreja, eu pedi para o Senhor, falei: o Senhor pode me dar 6 meses de folga ou 1 ano, pelo menos? O Senhor falou: 2 meses. Foi o tempo em que Deus falou: você vai ficar igual a todo mundo? Então, quando nós encontramos um projeto onde é bom estar, é bom trabalhar e dar fruto, é bênção. Então, aqui, faço um convite para você que está nos assistindo. Eu te desafio a você conhecer um local que seja melhor. Igual, eu creio. Melhor, não. E vou te desafiar a mais. Venha mudar a sua história aqui. A minha história foi mudada aqui dentro. E as coisas que Deus tem na parte ministerial para você, dentro desse ministério, é poderoso. Você vai deixar de viver uma vida rasa para você entender um evangelho de fé. Amém. Você vai tomar um pontapé de Deus aqui no sentido de crescer. Porque Deus quer você, de tudo que nós falamos aqui, Deus quer você produzindo. Deus quer você modelando pessoas. Então, qual é o meu sentimento de estar aqui? Gratidão e honra. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Edson. Obrigado aí aos irmãos da Contra-Regra aí. Isso. O Vocês pessoal que são está por feras. detrás das câmeras. Realmente honrado, pastor. Obrigado. Amém. É isso aí, galera. Estamos aqui no podcast Chamanaia. Estamos aqui em nome da .com Consórcios. Você quer fazer o seu consórcio? Fale com o Matheus, com o Luan. Você vai realizar o seu sonho da casa própria, do seu carro novo, na .com Consórcios. Nossos parceiros aqui do podcast Chamanaia. Deus abençoe vocês também. Um grande abraço. Matheus e Luan, valeu. É isso aí, pastor Gessé, pastor Edson, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Amém.
Pessoal, mais uma vez eu venho aqui agradecer a todos vocês. Quero agradecer o pessoal aí da nossa produção. Agradecer o Jackson, o pastor Marco Aurélio, que estava aí no áudio. Eu quero agradecer aí a Andressa, também, que está aí nos auxiliando. Que Deus abençoe. E você que está aí nos assistindo, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, se inscreva na nossa página e com certeza que esse vídeo alcance muitas vidas, alcance muitas pessoas. Porque em tudo que nós compartilhamos aqui, com certeza isso vai levar para a sua vida, você pode aprender muitas coisas e também colocar em prática. Quero deixar aqui meu agradecimento e que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Amém. Amém.